Continuando com nossa correção, vamos nessa, questão 6. Letra A, 2 vezes 2 elevado ao meio. O primeiro 2 não tem expoente, mas nós sabemos que o expoente dele é 1. Quando não tem expoente aparecendo, a gente sabe que o expoente é 1 porque ele está aparecendo uma vez. Portanto, temos 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao meio. Produto de potências de mesma base, somam seus expoentes. 1 mais 1 meio seriam 2 meios mais 1 meio. 2 metades mais uma metade. 3 meios. Explicando melhor, olha aqui, 1 mais 1 meio. Temos que determinar o MMC, que é 2. 2 dividido por 1, invisível aqui, né, no denominador, dá 2. Vezes 1, 2. Portanto, esse 1 aqui virou 2 meios. 2 por 2, 1 vezes 1, 1, continua igual. 2 meios mais 1 meio, 3 meios. Legal? Muito bem. Mais uma dessas na letra B. Dessa vez, 5 elevado a 2 terços vezes 5 elevado a 1 quinto. Então, já temos direto 5 elevado a 2 terços mais 1 quinto. Fazendo esta soma, vocês podem observar aqui embaixo, 15 por 3, 5, vezes 2, 10. 15 por 5, 3, vezes 1, 3. Ficando igual a 13 quinzeavos. Por isso que 2 terços mais 1 quinto ficou aqui igual a 13 quinzeavos. Tranquilo? Fiquem de olho bem devagar para todos pegarem essa coisinha aí, né? Vocês podem repetir quantas vezes quiserem para entender melhor. Na letra C aparece a primeira necessidade de reduzir. Então nós temos 4 elevado ao meio vezes 4. Talvez alguns de vocês tenham feito 1 meio mais 1, né? Porque já está o 4. Mas a questão aqui é o seguinte, pessoal, precisa reduzir para fatores primos, os números primos, 2, 3, 5, 7, aqueles que são divisíveis apenas por eles mesmos. Então o 4 a gente reduz a 2 ao quadrado, e 1 meio fica aqui fora. Outro 4, 2 ao quadrado, certo? É exatamente isso, né? Muito bem. Se nós temos potência de potência, nós temos que multiplicar os expoentes. Então ficou 2, que está dentro dos parênteses, vezes 1 meio, que estava aqui fora. Certo? 2 vezes 1 meio, ou seja, 2 vezes uma metade, dá 1 inteiro. 1 meio mais 1 meio, dá 1 inteiro. 2 vezes 1 meio, dá 1 inteiro, que seriam 2 meios, como aqui na questão anterior. 2 meios nada mais é do que 1 inteiro, ok? E o 2 aqui é o que veio aqui do 4, 2 ao quadrado. Por isso, quando nós multiplicamos, então, ficou apenas 1, 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado. Somando esses dois, eu já fiz a soma direta, né, gente? 1 mais 2, 3. Ok? Na questão D, nós temos uma divisão, e quando é divisão de potências de mesma base, nós temos que subtrair os expoentes. O expoente do 7 aqui no denominador é 1. Então, temos 1 sétimo menos 1. E vai dar menos 6 sétimos. Nossa, por que será? Olha aí, temos 1 sétimo menos 1. O MMC é 7. 7 por 7 dá 1 vezes 1, 1. E aqui, 7 por 1 invisível, 7. Vezes o 1, 7. Então era menos 1, né? Menos 7. Ficando 1 sétimo menos 7 sétimos, igual a menos 6 sétimos. Ocorre que expoente negativo, a gente ainda pode fazer aquela jogada, né? Inverte a base, 7 então fica igual a 1 sétimo na inversão, certo? E o expoente muda de sinal. Então, invertemos o expoente negativo, inverte a base. 1 sétimo
elevado a 6 sétimos. Vamos adiante. Olha essa questão aqui. Nós temos na primeira situação 2 elevado ao cubo, por sua vez, elevado a menos 2. Na segunda situação, nós temos 2 elevado a 3, que está elevado ao quadrado. Certo? Na apostila de vocês está escrito direitinho, como a gente escreveria com lápis ou caneta. No computador se usa esse símbolo aqui. Alguns usam ele até 2 vezes, né? Mas não precisa. A multiplicação usa asterisco. Aqui pode-se usar, então, uma vez esse símbolo. O fato é que aqui está significando, onde está o cursor, 3 elevado ao quadrado. Enquanto que aqui está 2 ao cubo elevado a menos 2. Aqui nós temos que fazer a propriedade da potência de potência, multiplicar. 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui não tem parênteses, então a gente vai fazer, né? Aqui tem parênteses, olha. Aqui ó, tem parênteses, propriedade de potência, potência de potência. Aqui não, primeiro calcula a potenciação. Então vamos pular para lá, 3 ao quadrado, 9. Ok? 3 ao quadrado, 9. Ficando menos 6, mais 9, porque é produto aqui embaixo. Certo? Ou seja, 2 elevado ao cubo, porque 9 menos 6 dá 3. O 2 elevado a 5 ficou pacientemente esperando a questão chegar ao final na parte superior, no numerador. E agora nós temos uma situação bem simples, 2 ao cubo sobre 2 à quinta, divisão de potências de mesma base, que nós sabemos que vamos dividir, não é? Então, teremos aqui 3 menos 5, o que resulta em menos 2. Então, se nós tínhamos 2 ao cubo sobre 2 à quinta, ficou 2 elevado a 3 menos 5, porque nós temos que subtrair os expoentes na divisão. E aí nós temos 2 elevado a menos 2. Novamente, como o expoente é negativo, nós podemos lembrar dessa propriedade que ele inverte a base. O 2 pode ser invertido, portanto, 1/2, que é o inverso de 2. É muito importante sempre ter essa questão do vocabulário, né? O inverso de um número. O inverso de 2 é 1/2, porque a gente inverte. Ficando 1/2 ao quadrado, que logicamente vocês sabem que vai dar 1/4. Ok? Na letra F, nós temos mais uma situação interessante, porque tem colchetes e parênteses, né? Mas vocês sabem já há bastante tempo que a gente primeiro efetua as operações dos parênteses, na verdade, entre os colchetes, né? Então, os colchetes aguardam. É isso que eu quero dizer aqui. Precisamos primeiro efetuar as operações entre os colchetes, porque essas operações aqui é que estão entre os colchetes. Ou seja, essa parte aqui dos colchetes vai aguardar. Vejam aqui o menos 3, aguardando pacientemente a resolução interna. Aí a resolução interna o que é? Menos 1/2 vezes menos 1/2. Opa, menos 1/2 ao cubo. Vezes menos 1/2. Que obviamente vocês provavelmente fizeram direto, né? Porque é 3 mais 1. Agora vocês já sabem que se o expoente não aparece, ele é 1. Então nós temos 3 mais 1. O que resulta em 4, ou seja, menos 1/2 elevado à quarta, certo? E aí ficou potência de potência. Temos parênteses e colchetes justamente porque o 1/2 é negativo. Potência de potência, o que a gente faz? Multiplica os expoentes e aí pode retirar os colchetes, ficando menos 1/2 elevado a menos 12. Ou ainda,
se vocês quiserem, como o expoente é negativo, vocês podem inverter. E aqui fica uma dica muito importante. Nós invertemos a base. Era menos 1/2 e ficou menos 2. Certo? O inverso de menos 2 é menos 1/2. Ok? O sinal não tem nada a ver com a inversão. Inversão é simplesmente inverter. Ok? Portanto, ficou menos 2 elevado à 12ª potência. Como as potências de 2 são bem importantes, né? Não custa lembrar, se você calcular menos 2 elevado a 12, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você vai chegar a 4096. À medida que você for repetindo essas ideias, elas vão ficando na sua memória e, eventualmente, no futuro você vai lembrar mais facilmente. Então, menos 2 elevado a 12, 4096. Evidentemente positivo, né? Porque o expoente é par. Expoente par, resultado positivo. E agora cuidado, né? Expoente ímpar, permanece o sinal da base. Para aqueles que falaram expoente ímpar, resultado negativo, voltem lá e coloquem de novo. Permanece o sinal da base. Nós podemos ter menos 2 ao cubo igual a menos 8. Certo? Menos 2 ao cubo, menos 8. Mais 2 ao cubo, mais 8. Sempre permanece o sinal da base quando o expoente é ímpar. Como aqui ele é par, a gente tem o expoente par, resultado positivo. Ok? Na próxima questão nós temos uns números maiores, mas eu escrevi aqui para vocês verem. No enunciado temos a sugestão reduza. Já fizemos isso com o 4 na questão anterior. Anterior. Enfim. Mas aqui nós temos então esses números 27 e 81, que não tem nada a ver com 3. Tem tudo a ver com 3, né? Fazendo a decomposição, 27 é ímpar, não dá por 2, dá por 3, dá 9, 9 por 3, dá 3, que dá por 3. Vocês sabem, 27 é 3 elevado ao cubo. Certo? Agora, 81 também, né? Só dá para dividir por 3, não dá para dividir por 2, porque não é par. Por 3 vai dar 27. 27 por 3 de novo, 9 por 3 de novo, 3 por 3 de novo. Então, nós temos 27 igual a 3 ao cubo, 81 igual a 3 à quarta. Já fizemos isso várias vezes. Certo? No denominador, novamente, potência de potência, 2 vezes 5, 10. Ok? E aí, fazendo a jogada de forma direta, quando é produto, somam seus expoentes. Quando é quociente, subtrai. Então, fica simplesmente 3 mais 4, menos 10. Ok? Ou seja, menos 10 mais 7, que dá menos 3. Novamente, invertendo, para lembrar, o inverso de 3 é 1/3, portanto, 1/3 ao cubo. Letra H. E última, né? Temos novamente os colchetes. Sabemos que esse 1/3 vai aguardar até que aqui dentro tudo se resolva. A resolução aqui agora eu já fiz um pouco mais direto, porque nós já estamos corrigindo várias questões. Produto de potências, soma seus expoentes, 3 mais 5, 8. Aí, fazendo a multiplicação, escrevi ela aqui fora, os colchetes sumiram. 8 vezes 1/3. Tranquilo? Muito bem. Ficou igual a 8/3. Menos 2 elevado a 8/3. E acabou. Lembrar o seguinte, ó, veja aqui. 8 vezes 1/3 igual a 8 sobre 1, já que aqui o expoente é invisível. Aliás, perdão, expoente. Já falamos tanto de expoente, né? É denominador. O denominador de um número natural ou de um número inteiro sempre é 1. Lembra disso? Natural, inteiro, o denominador sempre é 1.
Então ficou 1 vezes 3 embaixo, que dá 3. 8 vezes 1 em cima, que dá 8. Ok? E com isso termina a correção dessa questão. Beleza? Até a próxima!